Paz seja contigo. Flash inspirado, dia 2 de fevereiro de 2023. Vamos dando uma sequência aí. Ontem nós fizemos um flash e hoje houve a necessidade de fazer outro. Geralmente a gente fica uma semana aí, mais ou menos, em média, para fazer um vídeo. Mas o flash inspirado, ele não veio da internet, não veio das situações exteriores, mas ela veio, né, dentro de mim. O Senhor mostra-me algo que está acontecendo dentro de mim, né? E esses dias, de ontem para hoje em especial, hoje, fui tomado de uma grande tristeza, né? Muita tristeza. E aí, né, fazendo reflexões dos meus 62 anos e olhando gerações que eu passei, e olha que eu fui privilegiado, né? Eu vivi 2 séculos, 2 milênios, algumas décadas, né? E a gente faz uma reflexão sempre e começa a enxergar que eu, na minha visão, o período mais desastroso, mais complicado, né, da minha vida seria esse período atual. Não sei a tua, né, mas eu estou fazendo uma reflexão, eu estou transmitindo para você o peso do meu coração. E aí, no meu clamor aqui, na minha conversa com Deus sempre nos responde, né? A gente sempre chega, Deus não está falando, Deus não tem dado a importância, Deus não tem nos ouvido. E na verdade é nós que não estamos procurando, na verdade nós que não estamos sabendo ouvir. Essa é a grande verdade. E aí, queridos, essa tristeza, ela veio de encontro a um texto que o Senhor, né, me mostra e que tem muito a ver com o que eu estou vivendo. Agora, não fique pensando que eu estou com essa tristeza, pensando no meu bel prazer, pensando na minha situação de finanças, de emoções, de relacionamentos, não. Isso envolve, mas a minha principal tristeza vem de um contexto em que alguns flashes que eu já tenho falado aqui, onde diz o seguinte, né, eu fiz um estudo, eu li um estudo, eu vi um estudo e ele me chamou a atenção, e esse estudo ele diz assim: o cristianismo está encolhendo ou está migrando? Eles falam a respeito do que está acontecendo com o cristianismo de 1900 até 2020, e fala da Europa, né, um país, o berço do cristianismo, e que era o continente que tinha mais número de cristãos, aí perde essa hegemonia que vem para a América Latina, que também não suporta, e pede também que migra para a África. E nesse estudo mostra que o cristianismo não encolheu, ele permaneceu, também não cresceu, mas permaneceu numa média aí de 23%. Se mudou foi alguns percentuais pequenos, mas a Europa perdeu muito. A América Latina tem perdido muito, mas muito mesmo. E a África tem, né, recebido isso. Então, minha tristeza é justamente por isso, porque onde não tem Deus, acaba com tudo. Bem-estar, bons costumes, a economia vai para o ralo. Isso a história mostra. Olha o que está acontecendo na Europa. Eu estava vendo aqui, diz que lá na Alemanha, país que depois da Segunda Guerra se recuperou e veio uma pujança fora de série, e onde
em 10 indústrias, 6 estão na iminência de fechar. Veja a França todo dia fica querendo ali mexer com a gente aqui e os problemas deles são até piores do que nós. Entre outros, Portugal, as pessoas estão querendo sair de lá. Então, a minha preocupação está girando em torno disso. Não é porque A ou B assumiu, deixou de assumir, alguém ganhou, deixou de ganhar na política, a economia está, né, pujante, deixou de ser pujante. A minha situação é que onde não tem Deus não tem prosperidade, onde não tem Deus não tem paz, onde não tem Deus nada. Vai à frente. A história diz isso. Não podemos fechar os olhos para a história. Não podemos fechar os olhos para a história. E essa é a minha preocupação. Estamos perdendo, né, Deus. E as pessoas estão olhando. Ontem, na minha tristeza, eu vi que eu tinha a expectativa de Deus mudar a indumentária política, econômica da nossa nação. Mas depois eu fiz a minha opinião que Deus está disciplinando a igreja. Deus está disciplinando a igreja. A igreja ficou muito, né, longe do Senhor, com teologias completamente contrárias ao que a Bíblia diz. O relativismo, né, da palavra, a teologia da prosperidade, né, libertação, faccionou tanto o evangelho de paz, o evangelho de libertação, e cada um com um núcleo, né, e apresenta a Deus de uma maneira que lhe convém, enquanto que Deus é o eu sou. Todas essas coisas são possíveis em Deus, mas separadamente são fracas. Teologia de libertação, teologia de prosperidade, teologia da paz, quem quer que seja. Tudo está girando em torno da sua intimidade com Deus, da sua vida com Deus. E nós estamos perdendo isso. Deus deixou de ser o Deus, Criador dos céus e da terra, o grande provedor, o grande Senhor, porque faccionaram a teologia e cada um de nós pegamos uma parte que nos convém. E o que me, né, está ficando longo já o vídeo, o que me impactou foi esse texto de Filipenses 3, 18 a 21, que diz assim, ó: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, veja o que é que Paulo fala aos Filipenses: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ei! Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Nós só queremos resolver as nossas problemáticas, né? O nosso Deus é o Deus de solução de problemas. Esse que é o Deus que foi eleito pela nossa nação, infelizmente. A nossa cidadania, continua Paulo dizendo, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. E a minha tristeza, o meu momento de fragilidade, de temor, bateu aqui nesse texto de Paulo, e eu acordei enxergando que eu estava vivendo como estes, aguardando um Deus de solução de problemas, um Deus que viria resolver as problemáticas da nossa nação, na tora. Como lembra de Judas? Judas esperava, né, um Jesus com sua espada reluzente, montado em seu cavalo branco, para detonar os romanos, guerrear, né, com grandes batalhas e assim assumir, né, o domínio de Israel. Mas foi diferente. E agora também é diferente. Pode ser diferente. E eu convido a você a pensar como eu estou pensando agora. Vamos para o Senhor. Vamos confiar mais nele.
Vamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele. Agora, para que o milagre aconteça, para que Ele haja, né, em socorro, em providência, é necessário nos converter à real palavra, nos converter à cruz, deixarmos de ser inimigos da cruz. Deixarmos de gloriarmos só na glória do Senhor, mas também começar a gloriarmos na tribulação, porque ela produz perseverança, que produz experiência e esperança. E que o Senhor nos abençoe e que nos guarde.